Estamos de volta, queridos estudantes. Vamos agora para a nossa aula de oficina de língua portuguesa. E mais uma vez vamos fazer retomada de um conteúdo importante que a gente viu aí ao longo do mês de setembro. Mecanismos de persuasão, mecanismos de argumentação. Veja bem, por diversos motivos no dia a dia, nós procuramos de alguma forma fazer com que o outro mude o seu comportamento, né? Então, fundamentalmente em gêneros de natureza argumentativa, nós temos esse propósito. Há quem diga que, de certa forma, em tudo nós procuramos argumentar, seja numa narrativa, seja numa descrição, né? Tem quem defende isso aí. Mas vamos falar daquilo que a gente pode utilizar como estratégias linguísticas para fundamentar os argumentos, para tornar a argumentação mais consistente. E, claro, o resultado disso será a mudança de comportamento do interlocutor que passará a concordar conosco ou a discordar de uma determinada ideia, se assim o quisermos. Tá bom? Então, hoje a gente vai retomar os mecanismos de persuasão e argumentação. Na verdade, a gente fala que a persuasão e o convencimento são procedimentos argumentativos, os dois, né? A gente percebe que os mecanismos de persuasão em si diferem em termos dos mecanismos de convencimento. Então, a gente até conversou sobre isso, evidentemente, quando a gente trabalhou esse conteúdo. Nós procuramos, por exemplo, quando a necessidade de convencer o outro, tá? Ou a necessidade de fazer com que o outro mude de comportamento por meio do convencimento, a gente usa a objetividade. A gente vai utilizar a lógica por meio de relação de causa e consequência, por meio de uma exemplificação, da apresentação de um dado concreto da realidade, de um conceito, de uma explicação. Então, esses procedimentos são mais de convencimento. Agora, mecanismos de persuasão são diferenciados porque a gente ataca o interlocutor por uma via mais subjetiva, vamos dizer assim. A gente utiliza estratégias como o convencimento, a chantagem, a ameaça, o choque. Isso é muito comum no gênero anúncio publicitário e é muito comum também em outros gêneros da esfera jornalístico-midiática. Dentro da esfera jornalística, a gente tem a charge, que de certa forma convence, tá? O cartoon também que convence. Então, dentro da esfera mais midiática, a gente tem o anúncio publicitário, como a gente viu ainda agora, na nossa aula de redação. Então, a finalidade aqui, é empregar esses mecanismos de persuasão a partir de estratégias argumentativas que vão aí fazer com que o interlocutor mude de comportamento. Lembrando que persuasão difere em termos de procedimento das estratégias de convencimento, tá? As estratégias de convencimento são aquelas que, por exemplo, você emprega na dissertação escolar, em um artigo de opinião, em uma carta de reclamação. As estratégias de persuasão são aquelas que você emprega numa charge, num anúncio publicitário, em um gênero que você procure mesmo, vamos dizer assim, apelar para as emoções, apelar para as escolhas pessoais individuais do interlocutor, tá? Então, são realmente diferentes. Por isso, o que a gente quer com esses mecanismos? A gente procura utilizar palavras que vão estabelecer, evidentemente, relações semânticas. Isso se tratar de um texto verbal. Aí a gente fala no uso de certas palavras e expressões que estabelecem ideias, que vão movimentar, direcionar as nossas intenções. Então, se eu tenho as relações semânticas, eu vou ter, para movimentar essas ideias, os operadores argumentativos. Como eu disse, tanto vão aparecer em procedimentos de convencimento, como de persuasão. Errei. Operadores argumentos. Tá. Vou botar para cá as setinhas. Agora vai. Argumentativos. Pronto.
Olha aí. Beleza. Então, essas relações de sentido, essas ideias, evidentemente vão ajudar o fluxo da progressão textual dentro do procedimento de convencimento ou de persuasão. Essas relações podem ser de proximidade, semelhança, contrariedade e de hierarquia de significado, entre muitas outras. Então, quando a gente basicamente usa mecanismos de persuasão, a gente fala em estratégias argumentativas mais subjetivas, que evidentemente vão buscar a adesão do público-alvo, né? As ideias apresentadas. Então, a gente tem na persuasão, evidentemente, ó, a subjetividade. Importante a gente saber por que essa diferença, para que a gente possa lançar mão mais seguramente desses mecanismos, tá? Evidentemente nos gêneros de que eles conseguem fazer parte. Então, essas estratégias de persuasão são habilidades que se voltam para convencer alguém a fazer algo, ou seja, visam a uma mudança de comportamento. Olha aí. Mudança de comportamento, mudança de atitude. Tais técnicas, em especial as de persuasão, estão fundamentadas no entendimento do comportamento humano. Então, vejam que a indústria midiática, ela vai procurar analisar, ela faz um verdadeiro estudo de quem é o consumidor, de quais são as preferências desse consumidor. Ou então, se não vai ser exatamente o consumo de um produto ou de um serviço, que seja, vamos dizer assim, uma manipulação por meio de ideologias, ou seja, manipulação de ideias. Um dos temas que trabalhou aí, o eixo temático das tecnologias, envolveu aí a manipulação do comportamento do usuário via controle de dados da internet. Foi o tema, se eu não me engano, gente, do ano de 2018. Então, eu convido vocês a fazerem uma reflexão sobre isso. Manipulação do comportamento do usuário. Via controle de dados da internet. Ou seja, a ideia de que nós vivemos enormemente, aliás, não é nem a palavra enormemente, fortemente conectados, né? O que a gente chama de hiperconexão. E é verdade que nessas conexões, nessas interações que a gente faz no cyberespaço, ou seja, no meio digital, elas têm diferentes intenções. Então vejam que, por desconhecimento, muitos usuários não percebem que estão sendo manipulados, tá? Então, ali aqueles robozinhos, que são chamados algoritmos, eles já são criados para ficar ali te pesquisando, te analisando, fazendo ali, tá? Uma análise bem minuciosa das suas escolhas, das suas pesquisas, daquilo que você gosta de ler, daquilo que você gosta de ouvir, tá? Das coisas que você gosta de fazer, e as publicidades que vão aparecer para você ali são resultado dessa análise. Então, nós podemos até não saber, mas somos constantemente vigiados, tá? Sobre isso, um documentário muito importante que serviria aqui como repertório seria aquele documentário que foi aí uma explosão, uma bomba, um documentário bomba. Esqueci o nome agora, me fugiu aqui da mente. Mas era uma série de funcionários, tá? Ex-funcionários da Google, essa grande empresa corporativa digital,
que foram lá detonar, dizer o que estava sendo feito com as pessoas, né? As pessoas achando que estava arrasando lá na internet. Ah, eu vou comprar aqui, vou comprar lá, vou viajar aqui, viajar lá. Quando o produto somos nós. Nós somos o verdadeiro produto. A gente acha que vai lá consumir produtos e vai, né? Mas nós vamos ser muito manipulados por meio das estratégias argumentativas que eles usam. Então, um trabalho muito importante é justamente isso. Entender o comportamento humano. Por quê? Entendendo o comportamento humano, eles são capazes de atacar as nossas fragilidades, vamos dizer assim. A partir daquilo que a gente mais gosta, a gente é extremamente estimulado, tá? A consumir tudo, produto, serviço, ideia, tá? Então, elas consideram o fato de que se quer levar alguém a realizar uma ação. Ou seja, se quem está por trás dessa manipulação, tá, das nossas escolhas, quer que a gente consuma produtos, ideias, serviços, ele vai fazer de tudo para nos fazer mudar nosso comportamento. Ou seja, saímos de pessoas que não querem consumir por não terem necessidade a pessoas que vão consumir por impulso ou que vão aceitar uma ideia mais passivamente, sem pesquisar, sem pensar, sem ir atrás. É por isso que está tão fácil, hoje em dia, também por causa desse desconhecimento, dessa espécie de analfabetismo digital, a dissipação de fake news, tá? E também de discurso do ódio, discurso de ódio, né? Então, é necessário entender o máximo possível de seus sentimentos e emoções. É por isso que eu estou mostrando o tempo todo para vocês que as estratégias de persuasão, elas vão por outro lado, elas vão atacar os nossos sentimentos, as nossas emoções, ó. Pegar bem no calcanhar daquele chamado. Então, você vê, ó, chantagem, você vê algo que te faz ficar emocionado, a emoção também faz parte disso, comovido, tá? O choque, coisas que você vê que te chocam, a ameaça, dentre outros. Então, vejam que isso aí são procedimentos típicos da persuasão. Ou seja, atacar você por meio de suas fragilidades, seus pontos fracos, sabendo onde é que você se sente mais vulnerável. É sentimento e emoção, né? Então, se eu quero que você, por exemplo, adira a uma campanha de doação de órgãos, eu vou colocar alguma coisa que ataque tua emoção, que te emocione, tá? Ou então, se eu quero que você, por exemplo, a criança é muito atacada por meio da chantagem, né? Se você não comprar, só você não vai ter. A menina vai lá tosegar o juízo do pai. Então fica chantageando a criança. Ah, todo mundo na escola tem, só eu não tenho. Então as crianças são muito vulneráveis nesse sentido. Não por acaso, em 2014, também, se eu não me engano, houve um tema, tá, que versava sobre a publicidade infantil e justamente os efeitos dessa publicidade nesse público, né? Não lembro bem as palavras exatas do recorte temático, mas era algo nesse sentido, né? O aluno deveria dissertar sobre os efeitos da publicidade infantil no Brasil, em termos, né, de segurança, que tipo de mecanismos havia, por exemplo, de controle das publicidades que chegavam a uma criança. Um dos textos motivadores, por exemplo, trazia um infográfico, né, um mapa com os países que tinham diferentes procedimentos em relação às publicidades infantis, ou seja, países que proibiam, países que controlavam, países que tinham acordos com as empresas responsáveis por essa publicidade. O Brasil é um deles, tá? A gente não tem, vamos dizer assim, uma legislação até então que puna as empresas por publicidade infantil, mas há uma espécie de acordo entre o governo e essas empresas, tá? É isso. Então, a charge, por exemplo, é um gênero que usa muito a persuasão, tá? Dessas estratégias, principalmente com ironia, deboche, sarcasmo, para chamar a nossa atenção. Quem diz que a charge não argumenta? Argumenta sim. Tanto é que ela é considerada um gênero dos da esfera jornalística que argumentam pelo caráter crítico que ela tem. O que a charge faz enquanto gênero?
ela se apropria de algum tema atual que aconteceu principalmente no cenário social, político, cultural e cria um desenho humorístico com características de caricatura, né? Os desenhos normalmente trazem indivíduos que não costumam, tá, ser conhecidos ou que se são figuras públicas, políticos, artistas, que têm seus traços exagerados em caricaturas, né? Então, na parte não verbal, a gente vê a Char se apropriando da caricatura e tem um textinho curto. Então, um texto também considerado uma micronarrativa. Então, tudo isso, essa relação entre o texto não verbal e o texto verbal, tem o propósito de argumentar. Ou seja, se de alguma forma eu te levo a refletir sobre um tema atual e relevante por meio do humor, por meio da ironia da crítica, eu estou argumentando, né? Só que argumentando por meio de procedimentos persuasivos e não procedimentos de convencimento. Então, por ter um humor crítico chamado, ela vai levar o interlocutor a refletir, a pensar sobre acontecimentos do cotidiano. Inclusive, esse é um elemento muito importante, tá, gente? Que no gênero charge vai ser um diferencial em comparação desse gênero ao cartoon. Por quê? O cartoon também tem essa finalidade crítica. Usa costumeiramente o humor. Mas o cartoon, ele não traz um tema cotidiano. Ele traz um tema mais atemporal. Um cartoon, por exemplo, ele não vai ter prazo de validade, vamos dizer que, por trazer um tema atemporal, corrupção, morte, dor, natureza, ele tem muito mais validade, já que o tema dele não está amarrado a um acontecimento específico de uma determinada época, entende? A charge, sim. A charge está amarrada a um acontecimento específico de uma época dada. Por isso que a gente diz, entre aspas, que ela tem um prazo de validade. Mas, enfim, são gêneros jornalísticos, porque costumam circular em jornais, em revistas, em sites jornalísticos, e costumam trazer aí uma crítica em relação a um tema que de fato aconteceu no cotidiano, tanto é que você, se for um bom leitor, se for uma pessoa, tá, antenada, vai reconhecer essa relação com esse tema cotidiano. Então, na charge a gente vê elementos vocabulares, jogos de palavras, trocadilhos, as paranomás, as metáforas. A figura ironia é muito presente, tá? Vocábulos que revelam deboche, sarcasmo, como eu falei, são elementos bem marcantes da charge. A gente tem também frases feitas que vão trazer aí as chamadas frases de impacto, para chamar mesmo a atenção do interlocutor, certas orações, certas construções que servem, vamos dizer assim, como mote ou como argumento principal para trazer o caráter crítico reflexivo da charge, gramaticais, evidentemente. A gente percebe certas marcas linguísticas que vão mostrar qual é o fundamento da charge. Nós podemos ter relação com sinônimos, antônimos, marcas linguísticas como essas, homônimos, relação de figuras como paronímias, portanto, estilísticos também podem estar presentes aí dentro da charge. As caricaturas, aqui a gente tem uma parte mais específica do texto não verbal ou da imagem, né? Eu disse para você que, trazendo personagens desconhecidas, quaisquer, né? Atuando, né? Assim, trabalhando certos comportamentos que você veria em qualquer pessoa, ou até personalidades, os traços do desenho são exagerados. É um narigão, é um olhão, é um cabelo assim esquisito, é um corpo esquisito, enfim, caricatura, exagero, né? Por aí você já vê o deboche. As imagens metafóricas também podem ocorrer numa parte mais estilística do gênero charge, para a gente perceber que tudo isso é estratégia de persuasão, frases de efeito, tá? Ou seja, frases que vão chamar a atenção, a ironia, que é um elemento inegável, quase sempre está lá, e os recursos de modalização que a gente estudou aqui. Certas palavrinhas e expressões que vão marcar como o enunciador se sente em relação ao fato expresso lá dentro da charge, tá bom? A modalização é isso. Beleza. Melhor do que isso é mostrar. Olha só. Essa charge circulou no jornal Popular, né?
Mas eu até elencaria como cartoon, porque a gente percebe que a fome é algo, vamos dizer assim, atemporal. Infelizmente, o tempo todo a gente tem fome. Em maior ou menor escala, a gente tem. Mas, por que a gente vai considerar isso aí como charge? Porque foi uma charge feita por ocasião, do Jorge Braga, circulou no jornal aí, ó, O Tempo, o Popular, aliás, de uma reportagem sobre a volta do Brasil aos índices de fome, tá? O Brasil voltou aí a fazer parte, né, de situações calamitosas de fome. Então, você percebe como os traços das personagens estão exagerados. Veja, o indivíduo com os olhos grandes, esbugalhados, cabelo arrepiado, as marcas faciais mostrando angústia. O cachorrinho, o doguinho também, olhando com olhos pidões, bem penosos, para a sopa de ossos. Olha só, sopa de ossos. E o título da charge que costuma vir, né? Às vezes é só uma palavrinha, ó, Ossolândia, ou seja, terra de osso. Vocês sabem por quê? Circulou não muito distante desta época em que estamos agora, reportagens falando que as pessoas estavam fazendo filas para colher ossos nos açougues. Ou seja, as pessoas estavam voltando a fazer sopa de ossos porque não tinham dinheiro para comprar carne, gente. Ou seja, o Brasil volta ao mapa da fome. E é justamente esse contexto que o Jorge Braga trouxe essa charge. Poderia ser um cartoon, como eu digo, em outra situação. Mas como ela circulou num jornal, olha só, 14 de dezembro de 2021, ou seja, muito recentemente, não tem nem um ano disso, e a gente sabe que a gente acompanha os noticiários, porque a gente analisa dados estatísticos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que a fome voltou a assolar o país. É uma consequência, além das desigualdades sociais, da crise econômica, né? Também motivada pela pandemia. Bom, onde é que essa charge argumenta? Através dos elementos não verbais. O que ela está criticando? Ossolândia é terra de osso, ou seja, uma terra que tem osso e que serve osso para sua população. É uma terra que respeita o cidadão? É uma terra que garante cidadania ao indivíduo? Obviamente que não. Então, eis aí o argumento. A argumentação da charge, portanto, por meio de estratégias de persuasão, ela é implícita, evidentemente. Você tem que fazer uma análise dos elementos que ela traz, não verbais e verbais, e perceber o contexto de que ela faz parte para poder saber o que ela está criticando e como, principalmente, ela está argumentando. Então, esse sargista, o Jorge Braga, ele tenta te convencer, aliás, te persuadir a entender que a fome é um problema grave. E nós não vemos muito humor aí não, né? A gente tem uma crítica mais forte. Então, para construir o seu efeito argumentativo, a charge enfatiza a parte imagética, a qual se sobrepõe ao texto verbal, ou seja, a imagem é muito mais forte, muito mais relevante que a palavra. Letra B. Associa os elementos verbais, ou seja, palavra e imagem, para reforçar o seu efeito crítico. Letra C. Reforça ações solidárias em relação a animais abandonados e famintos. Esse é o propósito da charge. Essa é a principal argumentação dela. Usa o neologismo, ou seja, Ossolândia, terra do osso, para ressaltar a relação positiva entre homens e animais domésticos. E letra E. Contrapõe linguagem verbal e não verbal, sendo esta, a não verbal, mais eficaz para a transmissão de sentido. Nós estamos procurando como é que a charge constrói as suas estratégias de persuasão, né? Daí vem o efeito argumentativo, como ela convence. Então, nem um texto que traga elementos verbais e não verbais juntos tem como propósito dizer que um é melhor que o outro, um é mais importante que o outro. Se eu tenho imagem e palavra, é porque as duas se combinam, as duas se correlacionam e as duas devem ter igual importância. Então, está errado. Esse não é o efeito argumentativo da charge. Então, está errado.
Vamos marcar aqui com vermelhinho os erros, né? Isso aqui é distrator. Palavrinha ou expressão que vai mostrar que a alternativa está errada. Associa as linguagens verbal e não verbal para reforçar seu efeito crítico. Tudo isso, a palavra que utilizou, realmente se utilizou de neologismo, que junto à imagem do homem faminto, do cachorro faminto, criam a ideia de que a população está sofrendo, padecendo de fome. É preciso agir nas implicitudes, ou seja, quer-se não só do povo, mas também do governo, uma atitude para resolver esse problema grave. Então, realmente, é assim que ela argumenta. A letra B está linda. A letra C não está linda. É um propósito da charge argumentar, mas não necessariamente para reforçar ações solidárias. A situação só não é pior porque existe uma coisinha chamada solidariedade. Existem pessoas do bem, pessoas que se mobilizam para não deixar que falte o alimento. Mas essa não é só uma responsabilidade das pessoas. Quem de fato está representando as pessoas é que deve agir. Então, o propósito da charge, onde ela argumenta, não é no reforço dessas ações solidárias, é fazer com que as pessoas reflitam a situação em que o país se encontra sobre isso, né? Usa o neologismo para ressaltar a relação positiva entre homens e animais domésticos. Você viu que o propósito argumentativo da charge não é esse. Mostrar que homens e animais se dão bem. Não é isso. E o neologismo não teve esse fim. Letra E. Contrapõe linguagem verbal e não verbal, sendo esta, ou seja, a imagem não verbal, mais eficaz. Já está errado. Acabei de dizer que uma não é mais importante ou relevante que a outra, tá? Elas apenas se completam. Portanto, a resposta correta para a nossa primeira questão, trabalhando aqui as estratégias argumentativas, é a letra B de bolinhas, coloridinhas. Tudo bem, amores? Vamos mais. Opa, tá errado, é a letra B, tá, gente? Deixa eu marcar aqui. Usar o marca-texto. Não é assim. Me empolguei aqui no efeito. Opa, marca-texto. Vamos colocar esse verdinho. Essa é a resposta correta, tá bom? Letra B de bolinhas coloridinhas. Só para você não se embananar na hora dos estudos. Lembrar que a letra C está aqui em vermelho, em destaque. Errada. Errada A, errada C, errada D e errada E. Tá bom? Pronto. Certinha a letra B. Olha a outra charge aí. Charge de Lute. Charge aí que circulou em humorpoliticoblogspot.com. Uma charginha mais antiga. Não sei se vocês vão lembrar desse episódio, gente, mas houve uma greve de caminhoneiros pesada, viu? Que quebrou quase o país. Hospitais com funcionamento precário, escolas que não puderam funcionar. Faltou combustível, as pessoas não tinham como sair em seus automóveis. Foi um caos total. Na parte não verbal, a gente tem uma fila aí a perder de vista de caminhões. Aqui mais um plano central, você percebe aí o caminhoneiro, né, numa espécie de barreira, tá? E de onde ele está para trás, olha o tamanho dessa fila. E ela vai continuar aqui. Ou seja, a ideia é de que ela só cresce. E esse indivíduo aqui, ó, sendo impedido de exercer o seu direito de ir e vir. E foi exatamente isso que aconteceu, né? Confusão, choque, embate, violência entre caminhoneiros e transeuntes. Os caminhoneiros queriam barrar mesmo a estrada e barraram. E alguém diz que é esse de amarelinho, o motorista do carro. Tem certeza de que esta é a melhor forma de fazer as suas reivindicações avançarem? Observe que na parte não verbal, ou seja, na fala do motorista do carro pequeno, o chargista ele realçou aqui o verbo avançarem. Com esse verbo avançarem, você percebe que ele contrasta aqui com a parte não verbal. Que a parte não verbal, ou seja, a imagem, ela não mostra avanço de coisa nenhuma. Por quê? Se a fila de caminhoneiros só cresce, quer dizer que a situação está piorando. Ou seja, quanto mais caminhões parados,
proporcionalmente mais problemas à nação. A gente sabe que os caminhoneiros são importantíssimos, né? Que são eles que levam e trazem diversos produtos ao longo do país. Então a gente percebe aí que avançarem se estabelece como contraponto, e aí, principalmente nesse verbo, a gente vê a análise crítica dessa charge, né? E é uma charge. Aconteceu por conta desse episódio aí da greve dos caminhoneiros no ano, não me lembro qual foi o ano, mas acho que foi 2018. Às vezes, gente, a data do acesso não coincide bem com o fato não, tá? Então não lembro bem qual foi a data, mas é charge. É uma questão que eu trouxe maravilhosa do meu amigo Tibério Secondo. Um abraço, querido Tibério, que elaborou umas questões maravilhosas e eu trouxe aqui. Considerando se tratar de um texto multimodal, ou seja, um texto que traz mescla de linguagem verbal, mescla de não verbal, você vê que a charge é um elemento que tem essa variação de elementos. Você vê letras, palavras escritas em caixa alta, né, como um elemento das histórias em quadrinhos. Você vê o negrito, nem toda palavra está em negrito, ou seja, isso é mescla de texto verbal, tá? E, evidentemente, na imagem, na parte imagética, a gente vê ícones, símbolos, que também mostram mescla de elementos não verbais. A gente vê uma paisagem, né? Como que os caminhões circulassem por uma via aí, qualquer do país. Aqui a gente vê uma igrejinha, um ícone aqui, o ícone na imagem dos vários caminhões parados, né? Mostrando um congestionamento enorme. Outra coisa que chama a atenção são as cores, gente. Observa que os caminhões parados, que demonstram a protesto, né? A greve, estão todos em uma cor só. Um tonzinho de azul bebê. Somente o carro do motorista está vermelho. Vocês acham que esse vermelho está aleatório? Não, eu vou botar vermelho, só porque eu quero botar vermelho. Não. É para chamar a atenção. Porque no plano não verbal, o vermelho destaca. Ou seja, para mostrar que essa pessoa representa todos os brasileiros que na época, de alguma forma, foram prejudicados pelas negociações que até então estavam frustradas, né, relacionadas às reivindicações dos caminhoneiros grevistas. Entendeu? Então, com certeza é texto multimodal. Depreende-se que a linguagem não verbal presente na charge, essa aqui vai falar mais especificamente da não verbal, tá? Então, tome cuidado aí. Estabelece uma contradição com o verbo avançarem, dando a entender que a paralisação não é a melhor saída. Essa é a crítica da charge. Ou seja, o propósito do chargista foi criticar a postura dos caminhoneiros, que não só não conseguiam as reivindicações que pleiteavam, como também atrapalhavam a vida dos brasileiros, né? Letra B. É decisiva para a compreensão, já que é através dela que se percebe a anuência popular à paralisação, ou seja, o povo estava aceitando bem a paralisação. Não. A ideia é que esse motorista de vermelho, ao fazer do carro vermelho, ao fazer essa perguntinha, ele já está questionando, tá? A verdadeira eficácia ou a real eficácia dessa greve. Tem certeza de que esta é a melhor forma de fazer suas reivindicações avançar? Ele está dialogando aqui com o que representa o grupo dos caminhoneiros, né? Então, população versus caminhoneiros, entendeu? Então, letra C. É preterível para a compreensão da crítica do texto, ou seja, dispensa-se a parte não verbal, já que a verbal por si só é bastante clara. Imagina, gente, imagina esse balão, o verbo avançar e sem toda essa imagem. Será? Ela seria suficiente? Assevera a afirmação, ou seja, reforça a afirmação da personagem, já que mostra o avanço da corrente da paralisação. Bem que a gente já eliminava logo, né? Porque quando ele diz avançarem, ou seja, não está havendo avanço nenhum. Veja que a fila de caminhões só aumenta, ou seja, a greve continua e se agrava. Letra E. Estabelece um paradoxo, ou seja, algo contraditório com a verbal, destacando a aprovação popular da paralisação. Não tem paradoxo, tá? O que a gente tem, na verdade, é uma antítese. Isso, analisando a ideia de que a população, nesse caso, não via
com bons olhos a maneira como os caminhoneiros acharam de reivindicar seus direitos, seja porque aquela forma estava prejudicando toda a população e ferindo direitos constitucionais, como eu falei, o de ir e vir. Então não é um paradoxo, não. E outra, não se destaca a aprovação, muito pelo contrário, é a reprovação popular. Então a gente já eliminou aí DIE. A letra A diz, estabelece uma contradição com o verbo avançar, ou seja, as coisas se anulam. O que os grevistas caminhoneiros queriam? Que as negociações avançassem no sentido de terem suas ideias, suas reivindicações atendidas. Isso aconteceu? Não. Né? Então, deixa quieto aí a letra A. É decisiva para a compreensão, ou seja, a parte não verbal, já que é através dela que se percebe a anuência, ou seja, a aceitação popular? Não. O motorista do carro vermelho representa a não aceitação. C. É preterível e dispensável para a compreensão. Não é, gente. Se eu tenho elementos de natureza diferente em um texto, inclusive a mescla desses elementos diferentes que caracteriza o multimodalismo ou linguagem multissemiótica, com certeza não. A melhor resposta é a letra A, de amorzinho, para a nossa questão de número 2. Então, estou mostrando para vocês como com diferentes estratégias de persuasão, as chaves de fato argumentam, né? Essa daí é muito engraçada, meu povo do céu. Tem a ver com pleito eleitoral de 2018. Veja aí, ó, uma figura travestida aí num paradoxo entre anjo e demônio, trajada com paletó, é um terno. Veja que não é todo brasileiro que tem condição de usar um terno, né? Povo lindo, infelizmente. E um indivíduo, tá? Que apesar de não mal trajado, representa aí, na face angustiada, a população. Uma criança de pé no chão, representando aí uma população menos abastada, mais, vamos dizer assim, desatendida em termos de direitos sociais. Aqui, ao fundo, a gente vê um cortiço. Então, pense bem, querido estudante. Essa chave está falando sobre as campanhas eleitorais do ano de 2018. Quando a gente traz o fundo de campanha eleitoral nesse contexto, né, a gente fala das verbas que serão utilizadas em prol das campanhas dos candidatos. Mas veja bem que o texto não verbal, a imagem, mostra o bração do nobre candidato no fundo do bolso do eleitor. Olha só o que essa charge está ativando. Que você, querido eleitor, eu, população, somos, vamos dizer assim, os financiadores dessa campanha. Ou seja, está metendo a mão no dinheiro público, que não era para este fim, né? A figura do cortiço, mostrando a população que é desassistida em moradias nem sempre adequadas ao desenvolvimento do bem-estar social, a figura da criança de pé no chão com a cara angustiada, a figura do indivíduo angustiado, mostram tudo isso para a gente. Ou seja, a população é a financiadora, ou seja, roubo do erário, roubo dos bens públicos. Então, é assim que essa charge critica e outros elementos tão importantes quanto. Ó, o suorzinho, tá angustiado. Meu Deus, tá metendo a mão no meu bolso. O que eu vou fazer? O indivíduo de terno e gravata, ó, representando um 71, né? Bandido do colarinho, crime do colarinho. Aqui, ó, na frente da população, se fazendo de santo. Só nessa época eles apertam a mão, né, do povo. Aí aqui, ó, o demônio. Só que, veja que do plano que tá aqui, à disposição das personagens, né? O candidato e o representante da população, o rabo tá para trás. Ou seja, provavelmente o candidato não tá vendo isso. É um verdadeiro demônio. Então, olha só como é que essa charge argumenta, né? Através do deboche, da ironia, do humor. A figura mostra uma verdadeira antítese, ou seja, ele é um demônio travestido de anjo. Entendeu aí? Sacou? Top, né? Vamos lá.
A charge é um gênero multimodal. Já expliquei o que é linguagem multimodal, né? Você tem a mescla de elementos verbais e não verbais e a variação desses tipos de linguagem, cujo propósito é satirizar algum episódio da atualidade, especialmente do contexto social e político. A gente vê que tem contexto aqui tanto social quanto político, ou seja, a maneira como os políticos agem ao utilizar verbas públicas para financiar campanhas é, evidentemente, algo ruim para a população, ou seja, o social é prejudicado, o povo é prejudicado. No texto em análise, a crítica estabelecida, ou seja, as estratégias argumentativas aí mobilizadas de persuasão para trazer o que a charge quer, que é esse efeito crítico, vai ser trazido no seguinte dito popular. O hábito faz o monge, o seguro morreu de velho, quem vê cara não vê coração, escreveu não leu, o pau comeu, e gato escaldado tem medo de água fria. Qual é o dito popular que mais se aplica à charge? Vou voltar lá para você analisar um pouco. Ti, solta um minutinho, por favor, para os meninos. E meninas e menines. E então, babies, a ideia que a charge lança para você sugere, né? Ela sugere nas implicitudes é que quem vê cara não vê coração, ou seja, deve estar se fazendo várias promessas. Claro, você tem um exagero, você tem hipérbole, né? Não é assim que eles se apropriam do alheio. Mas, de certa forma, a gente vê que, infelizmente, isso é uma realidade ainda em muitos estados brasileiros, né? A corrupção é um dos problemas do nosso país. Então, evidentemente que a charge traz esses elementos de reflexão e, de frente, ele é um anjo, de costas é um demônio, ou seja, quem vê a cara não vê as verdadeiras intenções que ele tem por trás de suas atitudes. Portanto, não há dúvida de que a resposta correta é a letra C, ou seja, é um demônio travestido de anjo. Lobo em pele de cordeiro. A ideia é essa que a charge traz, tá? Vamos ver se dá para responder mais uma. Essa imagem não tá legal, até peço desculpas, tá, gente? Mas eu tive que trazer porque eu achei essa charge muito interessante. Essa daqui mostra aí um morador numa casa paupérrima, né? Convivendo, portanto, em uma moradia que com certeza não seria, vamos dizer, a moradia apropriada em termos de desenvolvimento de qualidade de vida, né? Casa com teto furado, um morador com a cara de doença que Deus me livre, essa cara verde aí não é outra coisa, né? Então, você vai fazer essa questão como tarefinha de casa, porque nossa aula está acabando, infelizmente. Agradeço a atenção, a companhia, desejo a todos uma excelente semana e até a próxima, gente. Tchau, tchau.